Administração Financeira 2, aula Ações, parte 4, Oportunidade de Investimento, Preço e PL. Para começar esta aula, eu vou voltar no caso 5 da parte anterior desta mesma aula. No caso 5, nós tínhamos o seguinte: uma empresa com lucro igual a dividendos, ou seja, uma empresa com fluxo constante, igual a 10. Uma empresa que não crescia, uma empresa estabilizada, cujo fluxo distribuído para os seus acionistas era 100% do lucro. Essa empresa tinha uma oportunidade de investimento, ou seja, ela tinha aqui um projeto de investimento com VPL positivo. Por que o VPL positivo? Porque o retorno esperado deste projeto maior que a taxa exigida, maior que o custo de capital. E mostramos com esse exemplo que o valor de uma empresa que tem uma oportunidade de crescimento é o valor dessa empresa sem a oportunidade, que é o valor dela aqui em cima, mais o VPL desta oportunidade, o VPL deste projeto. E aí nós chegamos que esta empresa tem aqui o seu valor base, mais o VPL do projeto no qual ela tinha possibilidade, oportunidade de investir. E aqui nós temos este resumo. O valor da empresa é o valor dela sem a oportunidade, mais o VPL da oportunidade de crescimento. E aqui numa outra linguagem de um outro livro que explora bastante este ponto também. Aqui nós estamos falando de valor, aqui ele está olhando como o preço. O preço deve ser determinado pelo valor sem crescimento, mais o VPOC, que é uma forma alternativa de chamar o VPL das oportunidades de crescimento. Aqui está o valor presente das oportunidades de crescimento, mas saibam que aqui é o mesmo conceito, é VPL, é só uma forma diferente de se chamar. Vejam que o crescimento aumenta o valor da empresa, ou seja, o crescimento aumenta o valor da empresa. Porém, se for obtido por meio de investimentos em projetos com oportunidades atraentes de lucro, ou seja, projetos que tenham um retorno maior que K, ou seja, o retorno, a taxa interna de retorno tem que ser o quê? Maior que o custo de capital, maior que K. Aqui nós temos um pouquinho mais do mesmo, então nós temos como apresentamos, o valor presente, o valor sem oportunidade de crescimento, mais o valor presente líquido do projeto, da oportunidade de crescimento. Este é o lucro sobre K, porque esta empresa está distribuindo 100% do dividendo, então estamos capitalizando o lucro, mais o VPL do projeto. Isso é analisar também o preço, valor ou preço, o lucro, aqui em inglês, earning, e aqui um ponto interessante, uma afirmação interessante do Ross que não diz nada diferente disso. O valor da empresa pode ser definido como o quê? A soma do valor de uma firma, de uma empresa que paga 100% do seu lucro como dividendos. Aqui está a empresa, o valor dela, quando ela paga 100%, mais o valor presente líquido das suas oportunidades de crescimento. Estamos falando de várias formas, a mesma coisa. Os casos que nós vimos na parte passada da aula, até o caso 4, nós tínhamos ali a seguinte hipótese. Todo ano a empresa retém, todo ano ela investe, todo ano ela cresce. Então é um fluxo de crescimento constante, é um extremo. Os casos 5 e 6 é o outro extremo, que a empresa tinha apenas uma oportunidade de crescimento, apenas um projeto para realizar. Os dois casos são extremos. Nós podemos ter N outras formulações
N outros casos possíveis e analisando com a mesma estrutura conceitual. Outras possibilidades bastante comuns e que são muito analisadas são as possibilidades onde a empresa tem multi-estágios de crescimento. Então ela tem um fluxo de dividendos, ela separa este fluxo aqui em duas partes, olha, uma primeira parte, uma segunda parte. Ela analisa isto e ela analisa separadamente esta outra parte. Aqui está. Então as duas partes separadas, ela analisa este período que vai a infinito a partir de uma perpetuidade e chega a um preço aqui na data N. Esse preço na data N, ou esse valor na data N, vem para cá. E este entra no valor para compor o quê? O valor da empresa na data zero. Então esta empresa teria um período de previsão, um período de análise, e a partir da data N ela considera o quê? Ela considera a segunda análise, ou seja, ela traz esse preço na data N para isto. Então ela tem um período de previsão, onde ela faz a previsão de D, e aqui ela assume o quê? Ela assume um fluxo depois perpétuo. Uma outra possibilidade é a empresa ter um período de um crescimento mais acelerado, depois um período de crescimento menor. E aí ela teria aqui uma anuidade, aqui está a fórmula da anuidade, e a partir daqui ela teria o quê? A perpetuidade. Vejam que essas duas fórmulas, se vocês precisarem rever, elas estão aonde? No capítulo 4 e também no capítulo 9. E há empresas também que adotam o quê? 3 períodos de crescimento. Um período inicial de alto crescimento, um período de transição e um período final de crescimento sustentável. Às vezes tem empresas que adotam um crescimento zero nesse terceiro período. Ou seja, há várias possibilidades e o que nós destacamos aqui para continuar esta parte da aula é a importância do quê? É a importância dos projetos de investimentos para o crescimento da empresa, para o crescimento do fluxo que será distribuído para os acionistas e, consequentemente, o quê? O impacto disto no valor da empresa. Com isso, nós vamos apresentar aqui o conceito de preço, lucro e oportunidade de crescimento, ou seja, a relação entre preço e lucro. Uma forma simples de pensar o que significa preço sobre lucro. Fazendo uma comparação bem simples, às vezes até pobre, mas que representa o que eu vou dizer. Você vai comprar um tomate, você recebe tomate, você recebe quilos de tomate, você quer saber o quê? Qual é o preço por quilo de tomate? Ou seja, o preço em relação àquilo que você vai receber. Quando você compra uma ação, o que você vai receber? Você vai receber lucro. Então você quer saber o preço do lucro, o preço por unidade do lucro, que é aquilo que você vai receber. Bom, se o lucro, você recebe o lucro em dinheiro, o lucro são reais, o lucro são dólares que você recebe, supostamente se você está comprando lucro, todo lucro que é X reais deveria ter o mesmo preço relativo. Agora, por que as empresas apresentam preço sobre lucro diferentes? E aí nós vamos analisar um pouquinho a formulação de preço sobre lucro com que nós vimos até agora e vocês vão entender por que uma empresa tem um preço sobre lucro diferente de outra empresa. E aí nós temos a fórmula que chegamos até agora. O preço é o lucro sobre K, ou seja, de uma empresa que distribui 100% do lucro, mais o valor presente líquido das suas oportunidades de crescimento, o valor presente líquido dos projetos que ela tem para investir.
Bom, se nós fizermos aqui alguns passos algébricos, dividindo por lucro aqui, nós vamos chegar nesta fórmula aqui embaixo. Lucro, este lucro corta com isto, e nós teremos aqui, olha, o preço sobre lucro de uma determinada empresa é 1 sobre K, 1 sobre o custo de capital, sobre a taxa exigida de retorno, vezes 1 mais o valor presente líquido das oportunidades de crescimento, sobre lucro dividido por K. Olha só, se a empresa não tiver oportunidade de crescimento, isto aqui zera, e o preço sobre lucro é igual a 1 sobre K. Então imagine o seguinte, se o K, o custo de capital é 10%, 1 sobre K, 1 sobre 0,10 é 10, ou seja, aquela empresa está pagando 10 para cada unidade de lucro. Bom, por que o preço sobre lucro, voltando à pergunta, por que o preço sobre lucro de uma empresa é diferente de outra? Primeiro, porque o K das empresas são diferentes. Ou seja, o K de uma empresa é um, o K de outra empresa é outro. Por quê? Porque o K depende do quê? Do risco que aquela empresa oferece. Então nós já temos aqui uma primeira diferença. A segunda diferença está aqui, porque tem empresas que têm mais oportunidades de investimento do que outras empresas. Então nós temos nesta formulação aqui do lado esquerdo, nós temos duas explicações básicas por que o preço sobre lucro de uma empresa é diferente do preço sobre lucro da outra empresa. Se nós pegarmos a nossa fórmula que desenvolvemos na parte anterior também, que é do modelo de desconto de dividendos, nós temos aqui que o dividendo em função do lucro, se nós passarmos o lucro para cá, nós temos aqui também uma medida do PL. Veja o seguinte, com esta formulação nós enxergamos o PL a partir da política de dividendos, a retenção, da taxa de retorno e do custo de capital, ou seja, retorno esperado naquela empresa e aqui o quê? Aqui o retorno exigido naquela empresa. Por que o preço sobre o lucro, olhando esta fórmula, é diferente de uma empresa para outra? Por quê? Porque a política de dividendos é diferente de uma empresa para outra, porque o custo de capital é diferente de uma empresa para outra e a taxa de retenção e o retorno obtido também diferente de uma empresa para outra. E aí vocês entendem por que apesar de o investidor estar comprando lucros futuros, o preço dos lucros futuros é diferente de uma empresa para outra. Aqui nós temos a mesma formulação e aí este autor dá o destaque para quê? Este autor, que é o livro-texto nosso, dá destaque para as oportunidades de crescimento. Claramente, as diferenças entre as oportunidades de crescimento esperadas são responsáveis pelas diferenças entre os índices PL das empresas. Ou seja, ele está dando destaque para esta parte do que compõe o preço sobre lucro. O índice PL efetivamente seria um reflexo do otimismo do mercado em relação às perspectivas de crescimento da empresa. Ou seja, se a empresa tem boas e muitas perspectivas de crescimento, o mercado ou os investidores naquela empresa vão valorizá-la. Voltando aqui à fórmula que nós deduzimos a partir do modelo de desconto de dividendos, nós podemos observar o seguinte: o índice PL aumenta se aumentar o retorno, o índice PL aumenta se aumentar a retenção. Agora, apenas se, vocês podem voltar lá nos casos de 1 a 4, ele aumenta se aumentar a retenção desde que o retorno seja maior que a taxa requerida de retorno. Não adianta investir em algo que vai gerar um retorno menor do que o custo de capital.
E veja que ambas estas relações dependem do quê? Da existência de oportunidade de investimento. Quando a empresa oferece boas oportunidades de investimento, o mercado a recompensa com um múltiplo, com um PL maior se ela explorar tais oportunidades do que se ela não explorar, retendo mais lucro e reinvestindo nessas oportunidades. Veja o seguinte, a empresa tem que ter oportunidade, a oportunidade tem que oferecer um retorno maior que o custo de capital, a taxa K, e a empresa tem que explorar essas oportunidades. Não basta ter a oportunidade, não basta que a oportunidade tenha um retorno maior que o custo de capital. Além destes dois elementos, a empresa tem que explorar. Se ela não explorar, ela não vai estar trazendo este valor para dentro de casa. Tá? E aqui nós temos essa relação entre as duas taxas novamente. Olha, se o retorno que a empresa oferece for menor que o custo de capital, o investidor prefere o dividendos, ele não quer o dinheiro dele aplicado naquela empresa que oferece uma rentabilidade, um retorno menor. Se o retorno da empresa for maior do que a taxa exigida, que o investidor exige, que é o custo de capital, o investidor prefere o dinheiro dentro da empresa. Por quê? Porque lá ele vai agregar valor ao seu capital. E se o retorno for igual a K, o investidor fica indiferente. Conforme a percepção das perspectivas futuras melhora ou piora, o preço da ação pode oscilar de modo significativamente. Ou seja, é como que os investidores estão olhando aquela empresa. Quais são as perspectivas para aquela empresa? É extremamente difícil fazer esta avaliação, mas são essas perspectivas que interessam e que conduzem o valor das empresas, principalmente aquelas empresas que são muito dinâmicas. Peguem as grandes empresas de tecnologia. Por que elas têm... O que é o principal direcionador do seu valor? São as perspectivas de crescimento, as perspectivas de novas tecnologias que trarão possibilidades de novos investimentos, investimentos que trazem retorno maior que o custo de capital e que trazem o quê? Projetos com VPL. VPL que agregará, que será agregado onde? No valor original da empresa. Há uma importância, como eu disse para vocês no início da aula, para a taxa G, para o crescimento. Chega muitas vezes a ser uma obsessão. Eu trago essa matéria aqui apenas para ilustrar essa obsessão ao crescimento. Os atores, os participantes do mercado, olhando o quê? As oportunidades de crescimento das empresas. E as empresas tendo que entregar este crescimento. Ou seja, os investidores criam uma expectativa de crescimento, criam uma expectativa de que aquela empresa vai continuar investindo e crescendo. Para quê? Para aumentar o valor naquela segunda parte da fórmula. E a empresa tem que, de certa forma, entregar este crescimento. Esta matéria ela é velha, mas ela ilustra um ponto muito importante. Foi uma crise da Starbucks que já ficou para trás, ela se recuperou depois disso, se recuperou significativamente, mas nesta época ela estava tentando entregar um crescimento, mas era um crescimento que aumentava custo, aumentava investimento, mas não aumentava receita, não aumentava lucro. Está aqui a matéria para ilustrar esse ponto, depois vocês olham com atenção. Para terminarmos a aula, eu quero voltar um pouquinho em vários pontos que nós vimos, que estamos vendo ao longo do nosso curso. Primeiro, o objetivo da administração financeira de trazer valor, de maximizar valor, trazer valor para quem coloca capital dentro da empresa. Na disciplina de Administração Financeira 1, nós destacamos os métodos valor presente líquido. Vejam que nós trabalhamos muito
neste trecho, nesta aula, a questão do VPL, das oportunidades de crescimento. O valor presente de uma empresa que distribui 100% dos dividendos, ou seja, o conceito de valor presente, o conceito de VPL, mostrando que se uma empresa tem VPL, projetos com VPL positivo, ela agrega valor. E estamos trabalhando nestas disciplinas com as decisões de investimento e financiamento. E fica a reflexão aqui para vocês. Como agregar valor? Quais decisões trazem essas oportunidades? Este desenvolvimento está mostrando que os projetos, as oportunidades de crescimento, as oportunidades de investimento, trazendo oportunidade de agregar valor. Fico aqui com muito ponto para vocês refletirem sobre tudo que nós estamos vendo nestas disciplinas. Com isto, nós terminamos a parte 4, oportunidade de investimento, preço e índice PL. Qualquer problema, observação, passem-me um e-mail. Estes são os exercícios para vocês fazerem. Capítulo 9 do nosso livro-texto. O gabarito. E com isso nós encerramos a aula Ações.